Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e de João Custódio. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8h30 da noite para falar sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E o papo de hoje é de saúde e o tema é Mitos e Verdades da Pediatria, a segunda especialidade médica mais popular do Brasil. Estamos recebendo o Dr. Carlos Alberto Azevedo, ou Bebeto, médico pediatra, CEO da revista Diário de Bordo, presidente da Cors. Muito obrigado pela presença no papo de hoje. Eu que agradeço, imaginem. A gente está aqui para ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais esse mundo das crianças, né? E as crianças que são aquelas que movimentaram o meu mundo. Até hoje, tudo que eu tenho, que eu consegui, que eu realizei, enfim, foi em termos de envolvendo as crianças sempre. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Bebeto. E você aí de casa, venha saber mais enviando a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, que aparece aí na tela, que o nosso convidado vai responder aqui no programa. Fique aí que em 30 segundinhos estamos de volta. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com um Papo Certo. E não se esqueçam que também estamos transmitindo o programa pelo YouTube e Facebook. E vocês podem compartilhá-lo através destas plataformas. Bom, então começando o nosso papo de saúde com uma pergunta bem simples, mas bem importante. Qual a idade de um paciente pediatra? Olha, isso foi mudando com os tempos, né? Como tudo foram mudando as coisas todas com os tempos, né? A pediatria oficialmente é, do nascimento aos 18 anos. E agora nós temos uma outra especialidade que subdivide a pediatria, né, em pediatria e ebiatria. Os ebiatras atendem as crianças dos 12 aos 18 anos. Eu levei a Valentina, minha filha tem 13 anos, estou levando no pediatra ainda. Na verdade, João e Amanda, isso tudo assim foi mudando também, porque as coisas todas foram se super especializando, né? Se dividindo. Né? Hoje tem um médico, né? Os ortopedistas que tem do joelho, do ombro, né? E a pediatria também. Até porque o tratamento acaba sendo um pouco diferenciado, né? Os consultórios de pediatras têm, né? Bichinhos, todo, né? Com mais lúdico, mais infantil. E aí os adolescentes ficavam um pouco perdidos nisto, né? De entrar em um ambiente tão infantil, já que eles já passaram dessa idade. E também ainda não tem um assunto tão, né, de adulto para conversar com os adultos. Então a ebiatria vem justamente para, né, essa lacuna que ficava entre um e outro, para que os adolescentes também tenham essa ideia de que saúde precisa ser cuidada, a prevenção é importante, senão nessa idade eles acabavam indo sempre só quando tinham algum problema de doença. E é exatamente sobre isso que eu quero te perguntar, porque assim, uma dúvida frequente, creio eu, é quantas consultas anuais o paciente deve ter, mas isso, creio eu, que varia de idade. Conta pra gente sobre isso. Varia de idade, claro. Os recém-nascidos, né, até 1 aninho de idade, a ideia é que se consulte mensalmente, para controlar peso, para poder ver como é que ele está desenvolvendo. E o médico não é, e é exatamente isso que acontece muitas vezes, Amanda e João, o que as pessoas, os pacientes perguntam, né, especialmente na pediatria, os pais dos pacientes. Né, eu só vou no médico quando tem algum problema de doença, né, quando a criança está doente. Eu só, olha,
o médico para cuidar da saúde. Então, a gente precisa cuidar na época de saúde, né? Então, a prevenção, as vacinas, e mudam sempre, né? Tem sempre vacinas novas aparecendo, enfim. Então, isso tudo é importante que seja tratado com alguém que sabe das questões das crianças. Então, até 1 aninho, pediatra, com certeza, né? E mensalmente. Depois disso, as consultas podem ser mais espaçadas. Eu penso que até de 3 em 3 meses, até os 3 anos, e a partir dos 3 anos, sim, anualmente. Anualmente, a partir dos 3 anos. Mas anualmente a partir dos 3. Isso não quer dizer que seja só quando é criança. A partir dos 3, com 8, com 9, com 10, com 14, com 15, com 24, com 38, 40 e poucos. A idade da Amanda também tem que ser. Também, A Amanda não vai mais o a pediatra. ideia mas a ideia é que seja mensalmente. E aí, claro, no caso das mulheres, elas pensam sempre mensalmente no ginecologista. Mas tem as outras coisas, né? O corpo da mulher não é só a parte ginecológica, né? Ela tem do fio do cabelo até o dedo do pé, né? E muito menos, João e Amanda, os homens vão no urologista, né? Anualmente. Mas também não há essa necessidade, né? Até porque muitos têm aquele problema, né? E aí, né? Quando chega o Novembro Azul, que aí começam a aparecer no Facebook as imagens dos dedos, né? Porque aí os homens se assustam um pouco. Mas não é só isso, né? Tem todas as outras coisas. Eu acho que pode ir num clínico, e se alguma questão estiver alterada, o clínico vai encaminhar, então, para um especialista, claro. Perfeito. Doutor Bebeto, e quais sintomas que acendem aquele alerta, em especial dos pais, em especial das mães, que é a hora de levar na emergência? Olha, sem dúvida nenhuma, o primeiro sintoma é aquele febre. A febre assusta muitas pessoas, né? E dá uma ideia, assim, de que alguma coisa de errado está acontecendo com aquela criança. Então, acho que a febre é o sintoma mais importante, assim. Aí vem logo em seguida, né? Algumas outras dores e as coisas diferentes, né? Nesse período. Tosse, espirros, narizinho mais obstruído, enfim, né? Essas coisas todas vão aparecendo e vão dizendo, sim, é o momento de alguma coisa errada estar acontecendo. Cuidado, existe uma ideia, um conceito de que a gente só leva no médico depois de 3 dias de febre. Cuidado. Algumas coisas novas apareceram e com 3 dias a criança pode estar muito mal. Ou seja, as meningites, próprio Covid, né? Com 3 dias, talvez você já está na UTI. Então, assim, não espere tanto tempo. E lembre-se sempre, eu faço plantão em emergência, né, num hospital, e eu sempre digo, tragam, a gente está aqui para atender, né? Se realmente a gente vai examinar, não tiver nada, o que a gente vai dizer? Olha, nesse momento não tem nada que a gente precise medicar ainda, né? Mas fiquem observando. Conforme os sintomas iniciais seja só febre, bom, qualquer outra coisa diferente vem, porque a febre é um sintoma muito inespecífico, né? Ela pode dizer muitas coisas pra gente. Mas é a primeira febre ou... Eu acho que assim, ó, febre, né? Não precisa ser na primeira febre, mas às vezes assim, a febre voltou. Dali 4 horas, 6 horas voltou a febre, é hora sim da gente pensar nisso. Mas febre com algum outro sintoma também pode ser, talvez, na primeira febre, né? Está com febre, vomitou 2 vezes, está com febre, está com muita dor na barriga ou de cabeça, ou com tosse, enfim, com coisas que compõem um quadro todo de funcionamento diferente daquela criança. Aí é a hora de ir, sim. Perfeito. Queria te perguntar, por que vacinar é tão importante? Porque vacina é prevenção. Por isso, né? Porque a vacina é prevenção. Inclusive, na semana passada a gente recebeu um e-mail do Conselho Federal de Medicina dizendo isso. Médicos, atentem-se para isso e relembrem aos seus pacientes manter as vacinas em dia, né? Então a gente tem essas vacinas todas e desde muito tempo. Então assim, ó, as pessoas discutirem que vacina não é importante ou porque alguma vez, em algum momento, deu problema para alguma criança, isso vai acontecer, claro, né? As vacinas não são inócuas, mas as vacinas também não são 100% funcionantes, né? Então as pessoas precisam entender isso, que a vacina não é 100%. Todos que fizeram a vacina, todos não terão aquela doença? Não é bem assim, né? Ela tem, né, um nível de 90, algumas até um pouquinho menos, de funcionamento, que vai realmente dar certo para aquela criança. Então é importante a gente ficar atentos a isso. Mas será que eu vou ficar aqueles que não vão funcionar? Se for assim, a gente... Né, ninguém vai fazer. Na dúvida, a gente faz. Né? E na pior das hipóteses, eu posso ser daqueles pouquinhos que não vou ter, né, uma vacina que me dê, né, uma imunização. Mas é um grupo muito pequeno. Doutor Bebeto, e a vacina antigripe e anti-Covid para menores de 5 anos? Claro que tem que fazer. Claro que tem que fazer. Lá no início da Covid, a gente viu que poucas crianças tinham Covid. E que as que tinham Covid, os sintomas eram muito leves, era, né, como semelhante a um resfriado. Mas mesmo assim a gente não sabe da Covid ainda, porque é muito pouco tempo de doença para saber o que sobra da Covid, né?
Quais são os sintomas, ou o que sobra para aquela pessoa da Covid? Muitas pessoas falam, né? Em esquecimento, dores de cabeça, perda capilar, enfim. Mas a gente não tem um 100% de conhecimento disso tudo ainda, João. Então, a gente precisa, sim, né, pensar que vacina é importante. Aquela ideia de imunização por rebanho, esperar que muitas pessoas tenham vacina, eu acho que isso é muito cruel, a gente esperar que alguém tenha vacina. Cuidado, hein? Né, pode ser a mãe da gente, pode ser o pai, um filho. Então é melhor a gente vacinar todo mundo para que, que as vacinas tenham funcionamento e acabem erradicando algumas doenças, como é o caso da poliomielite. Né? A poliomielite no Brasil está erradicada pela vacina. Exatamente. Né? Então tem é as isso que é campanhas importante. que favorecem muito, né, a conscientização da população. E alguém, claro que eu sei que muitas pessoas acabam assistindo a gente na TV, vai poder dizer, olha, mas alguém teve poliomielite fazendo a vacina ou teve uma outra doença muito grave. São casos muito raros, dá para contar no dedo, né? Então, são muito raros. Então, assim, ó, pensem sempre, é importante sim vacinar as crianças e manter a caderneta das vacinas em dia, né? Porque às vezes tem crianças que vão no posto, chega lá, tem 5 ou 6 vacinas. São aquelas crianças, claro, que numa próxima ida ao posto morrem de medo, porque elas têm que fazer, né, uma vacina numa perna, outra perna. Então, é muito ruim. Então, não deixem atrasar. É importante sim. Né? E só as crianças não estão tendo mais as doenças preveníveis pela vacina porque estão vacinadas. Então, não pense que, bom, o dia que eu for no posto eu faço. Nesse intervalo, algumas crianças podem ficar doentes. Então, manter em dia é importantíssimo. Concordo plenamente contigo. Inclusive, eu quero te perguntar das doenças mais comuns, quais são as que tu mais acaba pegando ali pelo consultório? Das doenças mais comuns, acho que quadros respiratórios, especialmente também nessa época do ano, sim, né, são bem importantes, bem comuns, né? E as outras questões todas, né, gastroenterites, as coisas mais simples, sim, são mais comuns, né? Mas, claro, a gente não pode esquecer as doenças mais graves, que felizmente não são as mais comuns, né? Mas são aquelas que a gente também tem que ter cuidado e se prevenir. É importante. Beto, e nessa época do ano já começa a ficar friozinho, né? Com as temperaturas mais baixas, né? Quais os cuidados que tem que ter para evitar ficar doente nessa época, em especial as crianças, né? Olha, uma das coisas importantíssimas são as coisas de sempre, João, não são só do inverno, são da vida toda, do ano todo. Boa alimentação, boa hidratação, né? Um sono tranquilo para essa criança, né? E especialmente também assim, se está frio, vestir um pouco mais, né? De acordo com a temperatura. E se está calor, não vestir tanto. Mas tem gente que pensa que no inverno, né, a gente tem que andar muito vestido. Então as crianças muitas vezes no inverno estão com muita, né, camiseta tip-top, mais a blusa, mais uma manta, mais, enfim. E as crianças ficam suando. Aí eu sempre, quando abro e vejo que a criança está suando, diz para mim, o que aconteceu? Ah, mas é porque ele suou. Sim, mas o corpo da gente não sabe se é porque suou ou se a gente tomou banho e botou a roupa. Né? A umidade é igual, né? Seja de suor ou seja de água. Então, cuidado. Vestir adequadamente é importante também. Agora eu tenho um mito ou verdade para te perguntar, porque diziam, né, que a temperatura do corpo do adulto ela é muito parecida com a da criança. Realmente? Sim. Sim, é a mesma coisa. Está suando, tem que ter a mesma coisa. Só as crianças, as crianças menores, até 1 aninho de idade, elas têm um pouco menos, né, daquela gordura que a gente diz que faz o isopor, né, que faz o controle térmico da gente. Então os bebês, claro, eles têm muito mais. Não é que eles tenham a temperatura seja diferente, a temperatura é igual, mas eles perdem calor muito rápido. Então eles precisam, às vezes, estar um pouco mais aquecidos. Mas isso não quer dizer super vestidos. É um pouco mais aquecidos. Se eles estão em casa, numa temperatura, né, boa, ambiente, enfim, não tem necessidade de mais roupa do que um adulto. Se vai para a rua que está um pouco mais frio, essas crianças, especialmente até 6 meses ou até 1 aninho, precisam colocar um pouquinho mais de roupa, Amanda, mas não precisa super vestir também. Né? Exageros nunca. Existe uma coisa que eu aprendi assim, o que é o bom? Né? O muito e o pouco é ruim. Né? Então, assim, ó, tem uma questão que o normal é no meio do caminho, mas o normal as pessoas nunca lembram. Por isso que eu tenho essa barriguinha mais para mim pôr isolamento térmico, né? Ué, cada um diz o que quer. É uma boa desculpa, né? Agora eu quero te perguntar, Bebeto, sobre o espectro autismo. Somente neuropediatras que podem dar o diagnóstico? Olha, nesse momento das superespecializações, há quem diga que sim, né? E os neuropediatras, em função disso, também, claro que, né, respondem positivamente para isso. Mas não, Amanda, um bom médico pode fazer um bom diagnóstico, né? O médico, o médico, mesmo generalista, que não seja nem, né, ligado na pediatria nem nada, pode fazer esse diagnóstico. E também o pediatra, que é um pediatra nada mais é do que um clínico geral de crianças, né? Pode fazer esse diagnóstico também, sem dúvida. Doutor Bebeto, e falando sobre autismo, né, quais são as ações mais comuns
para poder, que apontam o autismo, do diagnóstico do autismo, né? A criança que não tem uma socialização adequada, né? Ela não gosta de estar com os outros. O isolacionismo, ela quer ficar isolada, né? Então, atentem para isso, né? As crianças que têm movimentos repetitivos, né? Com a mãozinha, sempre repetem o mesmo tipo de movimento também, né? Então, a gente tem que ir prestando atenção no funcionamento das crianças. E a gente, por mais que seja o primeiro filho, sempre teve contato com alguma criança na vida, claro. Então, prestem atenção, o que umas crianças que a gente normalmente vê por aí fazem e o que o meu filho faz. O funcionamento dele é um funcionamento de criança, né, ou não? Algumas vezes as crianças têm, né, o transtorno muito leve, né, são traços de autismo. Então, aí é mais difícil de poder diagnosticar, talvez precise fazer mais algumas coisas, né? Mas o autismo clássico, enfim, a gente, né, consegue perceber por essas coisas, né? Eu complemento a tua fala em relação ao meu filho João Pedro, que tem 5 anos e meio, e ele é autista nível 1. E nós percebemos uma diferenciação, como tu falaste, comparando com outras crianças, e o João Pedro falou mamãe com 3 anos e 6 meses. Então também tem essa questão da fala tardia, sim, não tem? Sim, da fala tardia e dessa comunicação, né? As crianças não têm um relacionamento com os outros adequado. A fala é um desses relacionamentos, a própria questão, né, de estar nos lugares, né? O autista, ele não gosta de nada novo, ele gosta muito das coisas repetitivas, né? Os movimentos são repetitivos, inclusive o autista, se trocar muitas vezes, dependendo do grau de autismo, né, dos traços, se trocar o copo da água, o prato da comida, o talher, ele não aceita um outro novo, né? Então esses lugares novos, pessoas novas, para o autista não funcionam. Então levar um filho autista na emergência, é claro que é preciso muitas vezes, mas atentem, nesse momento e nesse lugar, ele não vai responder adequadamente. Ele vai ficar mais agitado, ele não vai gostar, ele vai ficar, né, de alguma forma demonstrando que aquele lugar não é bom para ele não está gostando daquele lugar. E a gente que atende, que sabe que é uma criança autista, a gente também sabe disso. E eu falo sempre para as mães quando chegam no consultório de emergência: mãe, ele vai responder muito ruim na relação, porque ele não gosta de trocar. Eu sou uma pessoa nova no momento para ele. Esse espaço, essa sala é nova para ele. Sabe, todas as coisas ali são novas, então ele não gosta muito. Então o ideal é levar sempre naquele médico que a família escolheu, enfim, ter uma repetição, né? O fazer as coisas de modo igual é muito, muito importante para ele. A questão do horário também é importante, da escola, das pessoas, enfim, toda a repetição e a rotina é importantíssimo. Para eles são fundamentais. Que ótimo, então, tê-lo aqui. Então, doutor, nós vamos fazer um intervalinho de 30 segundinhos e já voltamos com o papo certo. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, economia e saúde. E eu quero te convidar para nos seguir nas redes sociais e também enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080 e também te lembrando que estamos nos principais canais digitais e também na Rede Litoral de televisão. Bom, considerado doenças muito comuns como catapora, cachumba, rubéola, né? Trazem algum risco de vida e em quais casos? Todas as doenças trazem risco de vida. Será? É verdade. Claro que sim. Né? A cachumba tem aquela questão que né, popularmente as pessoas chamam, né, de recolher a cachumba. Né? O que é isso? Ela pode dar a cachumba, ter uma outra infecção que é a orquite, né? Uma infecção do testículo. E aí isso pode ser grave, sim, se não for cuidado, né? A catapora, por exemplo, eu já vi uma criança que morreu de catapora, por quê? Porque ela tinha as bolinhas da catapora, depois vira casquinha. Todos nós, inclusive as crianças, gostam de tirar a casquinha. Então elas tiram a casquinha e ali entrou uma bactéria e deu, né, uma septicemia na criança. Então, sim, todas as coisas são importantes, sim, né? Catapora, o sarampo, ele complica muito, né?
pneumonias, sabe, outras questões respiratórias. Então, precisa sim, né, ter um cuidado especial. De novo, não é vestir demais, é cuidar, né? A catapora, cuidar, né? Cuidar para que seque rapidinho, manter uma boa higiene da criança, né? Isso é importantíssimo. Na cachumba, né? É ficar vigilante às questões de piora, né? Ah, é só uma virose, isso não vai dar nada, não é só uma doença viral? Não, as doenças virais também complicam. Eu quero te perguntar uma coisa, quantos anos de profissão tu tens? Precisa contar? Precisa, né? O pessoal de casa que está nos assistindo quer saber. É mais de 30 e menos de 40, então. Só deixa meio termo, como tu disseste. Fica por ali no meio. Uma coisa não, fica no meio. De medicina eu tenho 38, né? E de pediatria eu tenho 35. Ah, então tá bem. Assim, as pessoas falam muito que levei no médico e ele disse que é virose. Mas afinal, doutor Bebeto, o que é virose? Virose é uma gama de doenças provocadas por vírus e que, assim, que não tem uma identificação clara, nem pra gente, muito menos, né, pra família, claro. Então, assim, ó, fica nessa gama das viroses, que é uma doença provocada por um vírus, né? Em qualquer local, né? Por exemplo, a cachumba e a catapora são viroses. O resfriado é uma virose, né? A gripe é uma virose. Então, todas as doenças provocadas por vírus, né? Então, como isso fica, deve ficar num balaio, né? Parece um balaio de gatos, assim, né? Qualquer coisa fica virose. Né? E as pessoas vão no médico e ó, ele não sabia o que era, me disse que era virose, né? É claro que sim. Então, a gente sabe disso. Então, eu procuro sempre evitar dizer virose. Olha, é uma doença que ainda não está detectada em nenhum órgão, enfim, né? Mas tem que ficar cuidando. Então, esse cuidado é importante. E especialmente, Amanda e João, eu quero só abrir um parênteses nisso tudo. A importância do cuidado. O que eu mais percebo hoje em emergências são as crianças com uma deficiência no cuidado, sabe? E não é no cuidado só do banho, só desse cuidado físico. É do cuidado emocional também, de estar com a criança, né? Hoje eu sei que as famílias precisam trabalhar, né? Pai e mãe, todos da família precisam trabalhar. Então as crianças vão para a escola de educação infantil. E chegam em casa, tipo, 6 e pouco, 7 da noite. O pai e a mãe também chegam do trabalho cansados. Tomara que durma, né? Para a gente poder todos dormir. E aí o contato com a família, desse cuidado, né, amoroso, afetivo, ele é muito frágil, muito fraco. Aí os pais e as mães se assustam quando vão na escola e a criança adora a prof, vai lá dar um beijo e abraça a prof, tipo assim, né, fica na escola... Não dá um abraço tão bom, tão forte em mim como deu na professora. A gente fica pensando que a professora está roubando o meu espaço. Não. Eles é que estão perdendo o espaço. Ninguém rouba nada de ninguém. As pessoas é que perdem para alguém. Né? Então, cuidado. Né? Ninguém rouba marido de mulher, nem mulher de marido, nem nada. A gente é que perde. Então, cuidado. Né? A gente precisa cuidar das crianças mais para que a gente não perca elas. Para prof, que bom. Mas no mundo tem muita gente que não é prof que rouba as crianças também. Cuidado, hein? Até porque o amor é um belo alimento. Claro que sim. Claro que eu acho que o principal alimento. E eu sempre digo às pessoas ricas, eu digo assim, ó, no final, o amor sempre vence. E é verdade. Né? Que mensagem, hein? Bebeto, e quando uma criança tem uma dor de garganta, automaticamente ela tem uma dor de ouvido? Não. São lugares diferentes. São lugares diferentes. Não precisa acontecer as duas coisas. Pode acontecer separadas e algumas vezes até juntas, né? Mas não tem uma correlação nenhuma, né? O ouvido, especialmente daquelas crianças muito pequenas e que é quando acontece uma maior índice, né? Maior incidência de otalgia, da dor de ouvido ou até de uma otite, o que acontece? O canal que junta, né, o nariz com o ouvido da gente tem uma trompa de Eustáquio. Olha o nome do homem. E é quando a gente vai para a serra, nesses lugares, nos parece que tranca o ouvido mesmo dos adultos, né? E a gente engole um pouquinho, boceja ou até masca um chiclete e aquilo abre de novo, o ar entra ali, ok. Então, essa ligação ouvido com nariz, nas crianças ela é mais retificada, ela não é tão tortinha como no adulto. Então, quando as crianças deitam e dormem, se ela está chupando o bico, praticamente como a gente faz mascar ou comer alguma coisa para abrir o ouvido lá, né, quando vai para a serra, o que acontece? Abre aquela trompa de Eustáquio e a secreção que está no nariz vai para o ouvido. Então, boa higiene do nariz, né? E evitar o bico, que nunca foi preciso. Mas, né, algumas pessoas dizem que o bico acalma. Mas as crianças muitas vezes chegam no consultório com o bico na boca e chorando. Eu disse, acalma o quê? Né? E aí eu sempre pergunto para os pais e para as mães, me contem uma coisa, quando vocês estão tristes, chorando, você chupa o bico? Não. Então é porque não é bico que acalma. Quem acalma é uma outra pessoa que gosta da gente e que pergunta, o que aconteceu contigo? Eu posso te ajudar? Te dar um abraço? É isso que acalma. Né? Então não é o bico. Essa aí, ó, a pena que agora eu tenho o filhinho Tomás, tem 1 ano e 4 meses,
né? Mas a avó deu o bico e agora não tem mais como tirar o bico. Agora tu diz pra avó, dá um beijo no Tomás. Pronto. Aí já tá resolvido. E o Tomás, aos pouquinhos, ele vai adorar. Porque o beijo, o carinho, o afago, o abraço apertado é muito melhor do que qualquer outra coisa, claro. Porque aquela coisa de plástico lá, de Claro. borracha. Às vezes a gente compra a criança com brinquedo, né? Se tu for lá, a gente vai te dar um brinquedo. Mas cuidado, quando a gente promete, a gente tem que cumprir. Eu tenho o doutor Guilherme, que teve aqui, que é meu cardiologista, teve aqui no programa, né? Ele é o pai do Lucas, agora tem 1 mês, 2 meses. E ele disse, pai, agora a sogra deu o bico pro Lucas, e agora de noite cai o bico e ele começa a chorar. Aí tem que chamar a sogra, tem que vir pra sogra. Agora tu vai dormir lá em casa pra ficar do lado do berço dele pra botar dar um bico pra ele. Vocês viram que a gente não conserta um problema com outro problema? Realmente. A gente não conserta o bico com outro, né? O choro, enfim, acalmar a criança com outro problema que vai ser o bico. A gente já consegue acalmar com uma coisa tranquila. Se a gente dá esse carinho, esse afago, essa criança fica mais, né, autoprotegida. Ela também se sente muito mais potencializada para o mundo. E é isso. Os pais têm que lembrar que as crianças estão sendo preparadas para o mundo, né? E que um dia eles saem de casa. Não adianta deixar bico até 7 anos, deixar a fralda para depois, coisas que lembram a infância muito jovem. Não adianta. Um dia chega o momento de sair de casa, de se independizar do pai e da mãe. E aí, né, se vocês não prepararam isso, vai ser ruim. Até aquilo que sempre se diz, né? Que criança dorme no seu quarto e na sua cama desde pequeno. Desde que chega em casa. Né? Isso é muito complicado muitas vezes, Amanda. E eu já trabalhei, né, aqui em Canoas no Primeira Infância Melhor. E o Primeira Infância atende zonas, né, de mais vulnerabilidade, enfim, né, lá no finalzinho da Matias, eu sempre digo que é o início, né, porque o rio é do lado de lá, então de lá para cá que vieram as pessoas. Uhum. E aí, as pessoas não têm, às vezes, muito espaço físico para ter mais um quarto ou deixar essa criança fora. Mas eu digo, pelo menos, que coloquem ele em algum local que ele fique fora do meio ali do pai e da mãe. Porque muitas vezes as crianças dormem no meio do pai e da mãe. E isso não é legal. Nos Estados Unidos, que fazem pesquisas de tudo, é o maior índice de morte de bebês, né? É isso, é dormindo no meio do pai e da mãe. Eles acabam ficando sufocados. Porque a gente diz, não, ele está aqui para eu cuidar dele. Mas quando o sono chega, a gente vai dormir, tendo uma criança no meio ou não. E muitas vezes a gente dorme, vira para o lado e acaba, né? É melhor não correr o risco, né? Claro que não. E eu vou dizer uma coisa só, Amanda, assim, essa questão de ter um berço, as pessoas pensam que ter um berço é ir lá na loja e comprar um berço. Não é nada disso, gente. Um berço para uma criança lá numa zona vulnerável, enfim, pode ser, muitas coisas podem se transformar num berço. Uma caixa, até que a gente pega numa loja que ela se vende em fruta, que tem aquelas caixinhas, se a gente forrar bem, botar uma espuminha ali, sabe, e um lençolzinho, enfim, tá perfeito, é um berço, né? Uma caixa de papelão é um berço, ninguém vai dizer que não. A gente, lá no início do Primeira Infância Melhor, a gente ensinou as pessoas a fazer berço e né, mesinha, móveis de infantis a pequenos, com caixas de leite. Enche a caixa de leite, né, com jornal, fecha e aí depois pode montar. Então a gente montou um berço. Foi até aqui na UBRA, na universidade, foi o primeiro encontro do Primeira Infância Melhor que a gente mostrou isso para as pessoas. Podem fazer berços, podem fazer outros objetos, outros móveis, enfim, com caixas de leite. Então, atentem para isso, né? Não é o dinheiro que faz a gente ser melhor ou pior, é a atitude. É exatamente o que eu ia complementar. Talvez essa seja a nossa última pergunta, então quero te perguntar se o uso excessivo de antibióticos pode prejudicar a dentição. Isso é mito ou é verdade? É verdade, né? É verdade, pelo seguinte, não é verdade que o antibiótico faça o dente ficar mais vulnerável para o antibiótico em si. Por exemplo, a amoxicilina. O sal, a amoxicilina, não faz o dente ficar mais frágil, ou mais vulnerável, ou mais propenso à cárie. Não. O que faz é a fórmula. Todos os medicamentos infantis têm gostinho de morango, de cereja, né? Gosto e sabor que fazem as crianças aderirem melhor à medicação. Então, todos eles têm muito açúcar. Então, muitas vezes o horário da medicação é meia-noite ou 10 da noite, enfim. A gente dá aquela colher do antibiótico e pensa, né, que o antibiótico é um remédio, ele não causa nada. Ele é um remédio, mas pode causar a cárie, porque ele tem muito açúcar também. Então, tomou antibiótico, tem que escovar o dentinho depois. Perfeito. Mas essa questão do antibiótico, né, geralmente os pais, as mães vão no médico, doutor, tô mandando embora, não vai dar nenhum antibiótico pro meu filho. Olha, ontem aconteceu isso comigo. Ontem aconteceu comigo. A cara de espanto, né, da mãe que trouxe a criança, assim, ó, olha, os exames estão normais, né, não tem nada. E ela me diz assim, mas ele está todo congestionado. Mas não foi o que mostrou os exames dele, né? Não sou eu que estou observando, é o exame, né, fez raio-x, tudo, não tinha nada.
né? Fez exame de sangue, não tinha nada, nenhum processo infeccioso, né, em andamento ou agudo, né? Então eu falo, mãe, faz assim, né? E faz a higiene boa do narizinho dele e tudo, e persistindo, retorna para a gente ver. Pode estar só no início que o exame ainda não tenha mostrado, e ainda pode mudar. E isso eu sempre faço questão de dizer. Não é que não seja nada. Até o momento, não percebemos nada que possa estar, né, agravando o estado dessa criança. Mas, daqui a pouquinho, pode ser. Então, não tem problema de voltar de novo. Né? Vira, muitas vezes não tem problema. A gente está lá para atender, né? Então, é claro que às vezes a pessoa fica preocupada, para lá, numa emergência demora geralmente o atendimento. Nesse momento é mais demoradinho. Mas assim, ó, se a criança realmente tem um problema, né, ruim, que está impedindo de dormir, está impedindo de fazer as coisas normais que ela faz no dia a dia, aí é hora de ir no médico, sim, né? E eu sempre digo, emergência de hospital, de UPA, enfim, é pior do que igreja. As igrejas ficavam abertas, os velórios e cemitério ficavam toda noite, agora não ficam mais. A única coisa que fica 24 horas é emergência. Então, não se acanhem, podem ir. A gente está lá para atender mesmo. E se vocês não forem, vão demitir a gente, então vamos para lá. Ai, mestre Bebeto, muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Olha, eu sei que faltou muita pergunta aí, mas a gente pode voltar. Se vocês, olha, tem aquele WhatsApp ali, né? Sim. Mandem, quero o Bebeto de volta, quero o Bebeto de volta, eu volto. Se vocês pedirem muito, a gente volta. Se não pedirem uma vez, não vão. Então, pessoal, agradeço o pessoal de casa por ter nos assistido, né? Lembrando que o programa, então, é reprisado amanhã, às 7h30 da manhã. Então, estaremos às 20h30 recebendo a Janaína Crespo. E nós vamos falar sobre direito imobiliário. Esperamos todos vocês e até lá.